Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta sexta-feira. E como é ruim um dia após a derrota do Vasco da Gama. E não foi qualquer derrota, foi uma vergonha, uma humilhação, um desastre o que aconteceu nesta quinta-feira à noite diante do CSA no estádio Rei Pelé. Uma derrota pelo placar de 2-0, que de fato preocupa o torcedor vascaíno, que olha para esse atual elenco, vê muitas falhas, vê muitos problemas e começa a pensar: será que realmente no final do ano, todos juntos, vamos comemorar o acesso à elite do futebol brasileiro? A gente vai falar sobre isso durante o vídeo, vamos trazer mais detalhes sobre essa partida, falar também sobre a situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, que preocupa para o final dessa 25ª rodada, falar sobre treinador. O Emílio Faro ontem, após o jogo contra o CSA na coletiva, falou sobre essa situação da permanência no comando, até porque antes do jogo o Jornal Extra divulgou uma entrevista do Renato Gaúcho falando sobre o Vasco. A gente também vai trazer novidades sobre essa situação neste Acorda Vascão e muitas outras novidades. O que não falta é vídeo para você nesta sexta-feira de manhã. Vídeo não, né? É informação. Mas antes de começar, rapidinho, eu quero, é claro, como eu sempre falo aqui no canal e faço, dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. E principalmente ative o seu sininho de notificação, pois é ele que vai fazer com que os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece dentro do Vasco. Então, além de você nos ajudar se inscrevendo e ativando o sininho, você também vai se ajudar, pois vai saber de todas as notícias do Vasco instantaneamente. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, que tá difícil falar de Vasco nesta sexta-feira de manhã. E eu quero começar este Acorda Vascão antes de entrar no assunto sobre Renato Gaúcho, entrevista do Emílio Faro, Vasco e CSA, falando sobre classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois após a derrota pavorosa que o Vasco sofreu ontem para o CSA lá no estádio Rei Pelé, a situação na tabela, é claro, após o término da 25ª rodada não será a mesma, pois com a derrota do Vasco e a vitória do Tombense diante do Sport ontem às 9h30 da noite, a distância nessa quinta rodada para o quinto colocado, da 25ª rodada, perdão, né, para o quinto colocado, que começou de 8 pontos, vai terminar com apenas 6 pontinhos. Então o Vasco tem que abrir o olho. O Londrina não conseguiu conquistar a vitória, empatou com o Bahia, um resultado importante. O Sport acabou sendo derrotado pela equipe da Tombense ontem, então também não irá se aproximar. E o Sampaio Corrêa, que é outro adversário que está próximo, joga neste próximo sábado às 7 horas da noite em casa. Caso vença, vai terminar também essa rodada a 6 pontos de distância do Vasco da Gama. Então é abrir o olho, é tomar cuidado. Próximo jogo será contra o Bahia na Fonte Nova. Ingressos já foram esgotados nesta última quarta-feira. Casa cheia, pressão em cima do Vasco da Gama e o Vasco terá um tempinho de preparação. Então a gente espera que, caso o Emílio Faro permaneça, ou caso venha um novo treinador, a gente já vai falar sobre isso, consiga ajeitar a equipe para esse jogo do Bahia. Serão 10 dias de diferença. O Marlon Gomes ainda não volta, mas o Juan Quinteiro já retorna da suspensão, porque após a partida desastrosa do Danilo Bossa, o Juan Quinteiro fica nítido, faz falta para essa equipe. Então a gente espera que o treinador possa ajeitar esse time do Vasco, porque se desempenhar o mesmo futebol que desempenhou ontem contra o CSA, contra o Bahia, na Fonte Nova, lotada, um time rápido como é a equipe do Bahia, vai tomar vareio lá na Arena Fonte Nova e vai ficar vergonhoso como ficou ontem para a equipe do CSA. Sobre Vasco da Gama e CSA, rapidamente falar, pois tudo que eu queria eu já falei no meu pós-jogo de ontem. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. Alguns pontos importantes. O Vasco não pode jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo que tecnicamente é horroroso, um jogo que tecnicamente é fraco, um jogo que realmente não tem qualidade alguma, com Nenê e Alex Teixeira e Raniel no meio e no ataque. Não há condições disso. Ontem o Vasco jogou com 3 a menos no setor ofensivo. Enquanto o CSA estava a 100 km por hora, o Vasco estava a 10 com esses 3 dentro de campo. Não tô falando que eles não têm qualidade. Se o Alex Teixeira tá no time da Série A, se o próprio Nenê está no time da Série A,
poderiam eles se destacar muito mais, porque a Série B, a intensidade, a velocidade, a força física que você impõe em um jogo é muito mais importante do que a qualidade que você tem com a bola no pé. Isso fica cada vez mais nítido e ontem ficou claro que o Vasco pode ter jogadores de qualidade, como tem. O Alex Teixeira é bom, o Nenê com a bola no pé é bom. Mas se tratando de intensidade, eles jogando juntos numa Série B do Campeonato Brasileiro é problema. E ontem isso ficou claro com a diferença de intensidade imposta pelas equipes, se tratando de Vasco e CSA. Além disso, falando novamente, Raniel, não há condições, tira do time titular, coloca o Fábio Gomes, coloca o Ignaldo, coloca o GB do Sub-17, mas não tem como permanecer com o Raniel. E outros pontos importantes, Edmar e Matheus Ribeiro, uma partida ruim dos dois laterais. Matheus Ribeiro, novamente, demonstrou o que veio fazer no Vasco. Nada. Um jogador inseguro, um jogador que veio para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, pois não tem condições de disputar uma primeira divisão. E sobre o Edmar, prefiro nem comentar. É inacreditável como o Edmar, jogando da maneira que vem jogando, jogo a jogo, ele permanece no time titular do Vasco. É inacreditável. Não dá para aceitar o que o Edmar vem fazendo nas partidas e mesmo assim consegue permanecer entre os 11 iniciais do Vasco. Peças cruciais para que ontem o Vasco terminasse essa partida sendo derrotado por 2-0 para uma equipe que antes de iniciar a rodada era a 18ª colocada. O Vasco, só para trazer algumas informações sobre estatísticas aqui para vocês, terminou esse jogo com 67% de posse de bola, 11 finalizações, sendo só apenas 2 no gol. Então o torcedor vascaíno não teve como torcer ontem, porque eu assisti no jogo, acredito que caso você tenha assistido também, tenho certeza que não lembra de um momento que a gente falou, caraca, agora vai, agora o Vasco finalizou, agora a bola chegou perto do gol, agora vai, agora o Vasco vai fazer um gol. Não teve isso. Ontem o torcedor vascaíno sentou para assistir o jogo e não sentou para torcer, porque nem isso sequer o Vasco ontem com o seu desempenho deu para o torcedor vascaíno. O Nenê falou após a partida. Ele destacou o péssimo desempenho do Vasco como visitante, durante a Série B do Campeonato Brasileiro e deixou bem claro o seguinte: a gente não pode ser tão irregular assim fora de casa. Dentro de casa é outra maneira, mas agora é tentar recuperar contra o Bahia. Lembrando, o Vasco como visitante tem 5 derrotas, 2 vitórias e 4 empates. Um aproveitamento horroroso do Gigante da Colina jogando longe do Rio de Janeiro. E o Emílio Faro, é claro, após a partida, falou sobre a atuação do Vasco da Gama. Ele falou sobre o desempenho da equipe, falou sobre o gol no início da partida, os malefícios que causaram esse gol logo no início e também esclareceu a situação do novo treinador. Quero começar trazendo para vocês as palavras do Emílio Faro, falando sobre o desempenho do Vasco da Gama e também sobre o gol que acabou acarretando no início do jogo a derrota para a equipe do CSA. Tivemos um primeiro tempo que não tínhamos tido ainda. Logo no início da partida a gente sofre um gol e em seguida a gente tenta sair, a gente toma o segundo gol e a gente teve um primeiro tempo muito complicado no nosso jogar. Conseguimos voltar no segundo tempo e as mudanças surtiram algum efeito, a gente conseguiu jogar um pouco mais, mas não conseguimos diminuir o placar para tentar empatar e, quiçá, a gente conseguisse virar a partida. Mas o primeiro tempo determinou a partida. Rapaziada, uma situação tensa, uma situação complicada. Deixa aí a sua opinião se você também acha que esse golzinho aí acabou fazendo com que a gente não conseguisse conquistar essa vitória na noite de quinta-feira. Lembrando, o Vasco ainda no ano não conseguiu conquistar uma virada na Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda na coletiva, o Emílio Faro, quando a gente deixou bem, a gente deixou bem claro agora há pouco, esclareceu a situação do novo treinador. Ele, é claro, foi questionado sobre isso, ele já completou um mês sendo o interino do Vasco após a demissão do Maurício Souza e o Vasco ainda não se movimentou para trazer um novo nome. Ele foi perguntado sobre isso na coletiva. E aí, vai ficar? Vai sair? Fala daí, Emílio Faro. Essa é uma pergunta que vem persistindo muito. O Paulo hoje está presente no nosso dia a dia, uma pessoa que tem dado todo o suporte e tranquilidade para a realização do trabalho. Eu me considero, juntamente com todas as pessoas da casa, uma pessoa muito conhecedora do grupo. Então essa questão do treinador que vem, treinador que não vem,
vai ser sempre uma pergunta voltada para um saber que no momento, na partida de hoje, não tem um grau de importância tão grande. Porque hoje, com a chegada de um treinador, estaríamos nós, diante das coisas que foram conversadas, passando as informações para quem estava chegando. Tá complicado torcer pro Vasco, torcedor. É uma situação chata, uma situação tensa. Já estamos na 25ª rodada e só restam 13 para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje se encontra com 42 pontos. Para subir, 65. É a matemática, ou seja, mais 23 pontinhos o Vasco precisa conquistar para chegar à elite do futebol brasileiro. Mas no mínimo 7 vitórias, volto a repetir, em 13 partidas. E aí, torcedor, você acha que o Vasco consegue? Você acha que no final do ano iremos comemorar o acesso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas não para por aí, porque ontem também, quem falou sobre a situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro foi o Renato Portaluppi, para muitos Renato Gaúcho. Ele deu uma entrevista ao Lance e foi perguntado sobre essa situação, para fazer uma análise sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, e foi perguntado se ele achava que Grêmio, Bahia, Cruzeiro e Vasco iriam subir à elite do futebol brasileiro. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, subir eles vão, até porque a segunda divisão é muito fraca, mas muito fraca mesmo. Eu tenho acompanhado alguns jogos, muito difícil os primeiros 4 perderem a vaga para a primeira divisão. Não acredito que algum clube tire a vaga deles. É bom para o futebol brasileiro, clube grande, grandes torcidas precisam estar na primeira divisão. Espero que tenham aprendido a lição, disse Renato Gaúcho em entrevista ao Lance. Então é esperar, é aguardar. O Renato é um dos nomes que estão aí na mesa da Vasco SAF para ser contratado para esta próxima temporada. É um nome que vem ganhando força, um nome que está livre no mercado, teve o seu último trabalho no rival, gostaria muito de permanecer no Rio de Janeiro e, querendo ou não, nesta próxima temporada, você sendo contra ou a favor de uma SAF, um dos únicos clubes do futebol brasileiro que terão poder financeiro para trazer o Renato Gaúcho será o Vasco da Gama. Então é esperar, é aguardar, que é um nome que pode pintar no Gigante da Colina. E como ele mesmo disse, o Vasco sobe. E se subir, não vai ser por mérito próprio não, mas por um demérito dos outros 16 clubes fracos que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui, este foi o Acorda Vascão, e ainda retornaremos hoje com Fala Gigante, o Boa Noite Gigante também, na parte da tarde e noite desta sexta. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido até o final, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.